Afinal, o pastor Paulo Júnior é culpado ou inocente diante de tantas acusações graves contra ele que surgiram nos últimos dias? Calma, antes de responder a essa pergunta, é importante nós mergulharmos numa reflexão mais profunda. No final, juntos, nós vamos tirar uma conclusão mais precisa sobre o caso. Primeiro, eu já adianto que eu vou ser objetivo e imparcial neste vídeo. O meu objetivo não é defender e nem condenar o pastor Paulo Júnior. Eu quero sim fazer uma leitura cristã e crítica dos acontecimentos, sem puxar sardinha para nenhum dos lados, nem a favor e nem contra. Por isso, eu já peço que você curta esse vídeo, se inscreve no canal e não deixe de assistir até o fim para você entender essa história de forma completa. De fato, é preciso reconhecer. As acusações contra o pastor Paulo são muito graves. Segundo o site Fuxico Gospel, Paulo Júnior teria cometido diversos abusos contra membros da Igreja Aliança do Calvário, em Franca, São Paulo, onde ele era pastor. Entre os abusos, o site cita casos de manipulação psicológica e até mesmo crimes praticados contra os fiéis. É isso mesmo, até mesmo crimes. Para comprovar a veracidade das informações, o site Fuxico Gospel alega ter tido acesso a relatos e depoimentos de vítimas. Conforme especialistas ouvidos pelo Fuxico Gospel, as condutas praticadas por Paulo Júnior podem configurar diversos tipos de crimes, como violência íntima mediante fraude, assédio moral, abuso de autoridade e até corrupção de menores. Mas é claro, para que ele seja de fato condenado pela justiça, primeiro é preciso que o pastor Paulo seja denunciado formalmente, oficialmente, para as autoridades e as acusações, depois, sejam comprovadas. E nada disso aconteceu até o fechamento deste vídeo. O Fuxico Gospel publicou essas denúncias depois que Paulo Júnior foi afastado do cargo de pastor da Igreja Aliança do Calvário. O próprio conselho da igreja decidiu afastá-lo. O pastor Paulo comunicou oficialmente o afastamento nas redes sociais e reconheceu erros cometidos como pastor. Entre eles, dureza excessiva, comportamento autoritário e exigências exageradas com as pessoas. Ele também disse ser um mau pai e um mau marido. Agora, depois de toda essa contextualização, afinal, Paulo Júnior é culpado ou inocente? Por mais que nós possamos gostar dele, principalmente apreciarmos as pregações corajosas do Paulo Júnior, parece muito claro que o pastor Paulo cometeu erros enquanto líder religioso. Até porque ele mesmo reconheceu publicamente muitos desses erros. Porém, é muito cedo ainda para afirmar que Paulo Júnior cometeu os abusos e crimes citados pelo site Fuxico Gospel. Pode ser que sim, pode ser que não. Toda pessoa acusada de um crime deve ter direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, o direito de dar a sua versão dos fatos e de se defender. Segundo a Constituição brasileira, ninguém pode ser considerado culpado antes de ter a chance de se defender de forma justa. Isso não é um privilégio, é um princípio básico de justiça. E esse cuidado também está presente na Bíblia. Jesus mesmo perguntou certa vez: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que fez? Conforme João 7:51.
Já em Provérbios 18:17, a sabedoria ensina: o primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que outro venha e o examine. Ou seja, ouvir os dois lados é fundamental. Acusações graves merecem ser investigadas com seriedade, mas ninguém deve ser condenado por manchetes ou comentários nas redes. A internet pode ser um espaço de denúncias importantes, sim, mas também precisa ser um ambiente de responsabilidade. Julgamentos apressados podem causar danos irreparáveis, tanto para quem acusa quanto para quem é acusado. Se houver verdade nas denúncias, que a justiça seja feita. Mas, se houver exageros, distorções ou mesmo injustiça, que a verdade também venha à tona. O que não podemos é atropelar os princípios de justiça, condenando alguém antes da hora. Vivemos um tempo em que as pessoas julgam rápido e oram pouco. No caso do pastor Paulo Júnior, muitos já o condenaram, mesmo sem conhecer todos os fatos. Ainda que ele tenha errado, o nosso papel como cristãos não é apedrejar, mas interceder, orar. Afinal, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. A Bíblia ensina que se alguém cair, os espirituais devem trabalhar pela restauração com mansidão, conforme Gálatas 6:1. Deus é justo, e se houver culpa, que haja arrependimento e cura. O que não pode faltar é graça, oração e desejo sincero de restauração. Antes de apontar, dobre os joelhos e ore pela restauração do pastor Paulo Júnior. Quando um pastor cai, muitos querem lacrar e simplesmente descartar o caído, como se não houvesse mais chance de conserto. Mas a Igreja de Cristo foi chamada para orar. Paulo Júnior, mesmo com todos os erros que possam ter sido cometidos, ainda é uma alma preciosa diante de Deus. E se um dia ele foi usado com autoridade para pregar a verdade, nós devemos clamar que Deus o restaure por completo e o levante novamente com a mesma ousadia e fidelidade de antes. A Bíblia está cheia de homens que caíram, mas também está cheia de restaurações. O mesmo Deus que perdoou Pedro, que restaurou Davi, que transformou Paulo, pode recomeçar uma nova obra na vida de qualquer um, inclusive na vida de Paulo Júnior. Em vez de lacrar, que a igreja dobre os joelhos. Em vez de espalhar escândalo, que espalhe esperança. Em vez de cancelar, que a igreja ore, para que Deus o levante ainda mais forte. Porque quando Deus restaura, Ele também renova a autoridade, e o nome de Deus é glorificado nisso. Assim, independente se Paulo Júnior é culpado ou inocente respondendo à pergunta da chamada deste vídeo, o nosso dever como cristãos é orar pela vida dele, para que a verdade seja revelada, as mentiras desmascaradas, a justiça feita e o nome de Deus glorificado. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo? O que você achou desse assunto? Deixa aqui nos comentários, escreve. A gente vai fazer questão de ler, de acompanhar, de entender a opinião dos nossos caros amigos internautas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Para você, um forte abraço, que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo.